Vocês percebem que a gente está lançando, né? O Saulo está lançando aí a Karen, a Derli. Nós estamos lançando aqui novas pessoas para trabalhar no altar. Amém, amados? Glória a Deus. E a Karen foi muito bem, a Fátima também foi muito bem aqui, glória a Deus, diaconisa Fátima. O Saulo já pregou 2 vezes? 2 vezes aqui? 2 vezes lá no Aporé? 2? Amém. E creio que Deus está levantando uma nova geração de pessoas para assumir o nosso lugar se for preciso. Amém, amados? Deixa Deus te usar. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Tudo bom? Como é que foi o dia de vocês? Cansativo, correria? Hora de renovar as forças agora, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu recebi esse convite maravilhoso mais uma vez do domingo pela pastora Celina. Glória a Deus. Mais uma vez tem a honra de entregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, igreja. Fique à vontade, pode se sentar. A palavra que Deus me incomodou demais, porque eu tentei ir para um lado, fui para o outro. Eu falei, não, Deus, aqui é mais fácil. Não, foi aqui. Falei, Deus, não, eu não posso falar disso não. É aqui, é aqui. Eu falei, rapaz do céu. Então eu vou ter que obedecer a voz do Espírito Santo. E com a graça e a consolação do Espírito Santo, estou aqui mais uma vez para falar da palavra que Ele tem colocado no meu coração. E é uma palavra que ela é um pouco, vamos falar assim, complexa. Ela é meio difícil. Mas com a gratidão dele, com a busca, com a oferta, com a vontade também que a gente vai se dedicando, ele vem colocando palavras e estratégia para a gente explicar de um jeito que, creio eu, que vai ser muito fácil para a igreja, porque foi fácil para mim. E eu entendi de um jeito que eu falei, rapaz, eu achava que era mais complexo, eu achava que era muito mais difícil. Mas agora eu entendi o quanto é fácil. E essa palavra, ela vai falar de 3 portas e 6 utensílios. Não esqueçam disso, 3 portas e 6 utensílios. Agora, para a gente começar a entrar na palavra, eu quero que vocês olhem para o irmão que está do lado de vocês e falam assim, ó: eu tenho prazo de validade, então eu necessito buscar a intimidade. E a palavra que veio ao meu coração foi nada mais, nada menos sobre o tabernáculo. Falei, Jesus, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite? Abre a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 9. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, viu? A tradução é NVI. Glória a Deus. Ó, presta atenção ali, igreja. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Preste muita atenção. É Deus falando a Moisés: faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Agora pula para nós, ô pastor Rafael, Êxodo 30, capítulo 1, que é o ponto-chave que Deus me incomodou de domingo até hoje à tarde. E confesso a vocês que estou tremendo. É verdade, sobe no altar que vocês vão ver o que é tremer a barriga, tremer as pernas. Vocês sentiram o que é a responsabilidade. Jesus. Êxodo capítulo 30, versículo 1. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Versículo 6. Êxodo 30, versículo 6 agora. Coloque o altar em frente do véu. Em frente da onde? Da onde? Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com vocês. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma noite, papai querido, dando lugar ao seu Espírito Santo,
para ministrar a sua palavra, te agradecer pela honra, papai querido, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Use-nos, papai querido, da forma que o Senhor quiser. Ministra nos corações dessas pessoas, que elas possam entender e saírem daqui renovadas, fortificadas com a sua palavra. Assim eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para falar agora do tabernáculo, como eu tinha falado no começo, são 3 portas. 3 portas. E essas 3 portas são: a primeira, o átrio. O que é o átrio? É o lugar de entrada, é o início, é o começo do tabernáculo. É onde você, para entrar nas outras portas, você tem que passar por ela primeiro, que é o início, o átrio. Depois nós temos o lugar santo, que é o lugar santo, é o lugar da intimidade, o lugar do início da busca. Aí vamos para a terceira porta, que é o lugar santíssimo, o lugar da verdadeira presença de Deus. Agora preste bem atenção, como que a gente vai começar a destrinchar essas portas. Nessas portas, como eu tinha falado no começo, nós temos 6 utensílios. 6 utensílios primordiais, que o primeiro é a mesa de sacrifício. A mesa de sacrifício representa a cruz de Cristo, e a mesa do sacrifício, ela fica no átrio, na entrada. Ou seja, para entrar, eu preciso passar pela mesa do sacrifício. Só que não é só passar pela mesa do sacrifício. Já logo na entrada, eu tenho também o segundo utensílio, que é a bacia. A bacia que representa o batismo, as águas do batismo. Então, para mim entrar, para mim começar a entrar no lugar santo, eu preciso passar pelo átrio. Então eu tenho que passar pela cruz de Cristo e pelas águas do batismo, certo? Quando eu atravesso essa porta, que eu entro na segunda porta, eu vou ter mais utensílios, que é o candeeiro, que representa o Espírito Santo e os seus dons. Eu tenho também a mesa dos pães da preposição, que representa a Santa Ceia, a comunhão, a intimidade. E eu tenho também o altar de incenso, de adoração e de louvor ao Senhor, que é o nosso culto. Agora que a gente já sabe as 3 portas, os 6 utensílios, e sabemos para que eles servem, fica um pouco mais fácil entender como eu devo fazer para ir passo a passo até acessar a presença. Porque eu não posso chegar e já ter uma intimidade com o Espírito Santo se eu não passei pela entrada, se eu não passei pela cruz de Cristo, se eu não me batizei. Ou eu não posso já acessar a presença se eu não entrei, não me batizei, não passei pela cruz de Cristo, não tive o Espírito Santo, não recebi o Espírito Santo e também não tive a comunhão, não participei da Santa Ceia e não prestei a minha adoração, o meu verdadeiro louvor a Deus. É impossível. E no Velho Testamento mesmo, se fizesse tudo isso, ainda tinha um grande empecilho, que era o véu. Todo mundo aqui sabe dessa história, que tinha o véu. E olha para você ver que interessante. Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde eu me encontrarei com você. Naquela época, para acessar aquela presença, era somente o sacerdote. Somente o sacerdote, cheio de sangue, coberto de sangue, entrava. E ainda entrava com uma cordinha, porque se ele tivesse amarradinho, se ele tivesse errado, se ele tivesse em pecado, ele já caía morto. Por quê? Porque era a presença de Deus. Então era só ele que chegava naquele ponto. E ainda era uma vez por ano isso, para entregar o sacrifício a Deus. Então note bem, no Antigo Testamento, Deus manda construir o tabernáculo. Já sabemos do átrio, sabemos da bacia, sabemos da mesa do sacrifício, sabemos agora também do Espírito Santo. Então tá bom, quantos aqui já aceitaram a Jesus Cristo? Quantos? Quantos aqui já desceram as águas do batismo? Glória a Deus. E quantos aqui já receberam o Espírito Santo? Glória a Deus.
Só que pera aí, hein? Vamos cutucar o irmão do lado aí agora, hein? Eita glória. Será que temos realmente o Espírito Santo? Será que realmente temos, hein? Eita Jeová, deixa eu só me alinhar aqui. Gálatas 5:22. Passamos então pela mesa do sacrifício, pela cruz de Cristo. Passamos também pela água do batismo. Agora precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo, tomar a ceia e louvar e adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Olha lá os frutos do Espírito Santo, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí fica aquele pontinho de interrogação. Será que realmente eu tenho o Espírito Santo? Será que realmente o Espírito Santo age através da minha vida? Romanos 8, versículo 9. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mais um. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto, por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo, por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Note bem que se eu passei pela cruz de Cristo, e se eu passei pela bacia do batismo, quando eu encontro o Espírito Santo, ali eu já não vivo mais eu não posso viver mais eu. Eu tenho que viver e desfrutar dos dons dele, que é paz, mansidão, como acabamos de ler, se é que ele habita em nós. Essa é a grande responsabilidade. Se realmente ele habita em nós. Glória a Deus. Agora, aqui, beleza. Quando estava isso lá no Velho Testamento, olha para vocês verem, no Velho Testamento, o altar estava de frente ao véu, e o altar era de madeira. Eu achei muito interessante esse detalhe. Quando a gente vai ler a Bíblia, pede para o Espírito Santo te dar discernimento. Leia com atenção, releia 2, 3, 4 vezes, que você vai ver que um detalhe muda tudo. No Antigo Testamento, só o sacerdote podia entrar no Santíssimo. Tinha o véu da presença. Aí, o altar de incenso era na frente do véu. Como ele era na frente do véu, tinha o véu que impedia a presença total de Cristo, certo? Que Cristo é a arca da nova aliança. Então, quando Cristo vem, ele faz o mesmo caminho. Ele passa pelo átrio, que é a cruz dele mesmo, ou seja, ele mesmo é o sacrifício, certo? Cristo também se batiza. Não se batiza? Cristo, depois que se batiza, ele também recebe o Espírito Santo. Olha para você ver, depois que ele recebe o Espírito Santo, ele tem a comunhão, que é a Santa Ceia com os seus discípulos, certo? E também depois disso, o que acontece? Deus também adora, Deus também louva, Deus também ora. Então tudo que estava no tabernáculo lá atrás, Cristo também fez. Só que tem um detalhe: quando entra no Novo Testamento, depois que Cristo cumpre o caminho, depois que Cristo cumpre o tabernáculo, olha para você ver que interessante, tem coisa que muda do lugar. Antes o altar era na frente do véu e era de madeira. Olha para vocês verem agora, Hebreus 9, 2. Agora já estamos no Novo Testamento, ó. Este tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença.
Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, ou Santíssimo, que tinha, mas peraí, era só a arca e o véu. Então por trás da cortina, olha lá, ó, por trás do segundo véu do tabernáculo, havia a parte chamada Santíssimo. Olha lá o que tinha lá, ó. Que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Mas peraí, o altar lá atrás era de madeira de acácia. O altar lá atrás ficava na frente do véu, que era o altar de incenso, o altar da adoração, a sua adoração. Ele ficava atrás do véu. Só que quando Cristo vem, passa e cumpre tudo que lá no Velho Testamento Deus já tinha ordenado a Moisés que fizesse as figuras do que era do céu. Olha para você ver, ele passa, sofre tudo, vive o que tinha que viver, desfruta dos dons do Espírito Santo. Só que quando ele vai passar, que ele vai rasgar o véu, que era a sua própria carne, ele fala, não, o altar de incenso agora vai comigo, a adoração vai comigo agora. E olha onde que a adoração fica, está lá, ó, na frente dele mesmo. Ou seja, nessa noite vocês precisam entender que nada, exatamente nada separa vocês, a sua adoração, a sua oração de Deus. A presença real está ali. E as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E com tudo se fez novo, o altar também se fez novo. Aquele altar que era corruptível se tornou incorruptível e passou para dentro da presença de Deus. Olha para você ver a diferença, como que mudou as coisas. Então, nós sabemos que quando entramos no átrio, já aprendemos isso, preste muita atenção. Passamos pelo sacrifício, passamos pela bacia, aí, que era a bacia que é o batismo, aí a gente entra aonde? No santo. Aí lá temos o Espírito Santo, a comunhão, que é a verdadeira comunhão, o altar da adoração. Só que agora, não tem mais véu, a adoração está direta. Você tem noção que ninguém precisa interceder por nós, é somente nós. É nós de joelhos, é nós prostrando, é nós diretamente com o Pai, com a comunhão. E nesses tempos de fim, a gente já consegue ver as catástrofes que está acontecendo, está caminhando para o fim, tudo está caminhando para o fim. E o que nessa noite eu quero chamar a atenção para vocês, a intimidade que nós temos com Deus. Porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero chamar a atenção para vocês que vocês realmente estão se santificando, estão buscando os dons do Espírito Santo, ou vocês pararam na primeira porta? Ou, eu já aceitei a Jesus, eu até me batizei, mas vou parar por aqui. Porque a Bíblia fala que quem não for batizado não será salvo, mas espera aí. Tá bom, mas não para por aí. Não é só uma porta, eu preciso acessar as outras portas. Aqui, ó, são 3 portas, 6 utensílios. E Cristo passou por todos eles. Então, muitas das vezes estamos parados, estagnados no meio do caminho. Cadê a profundidade? Cadê a busca? Cadê os dons do Espírito Santo? O Espírito Santo está a ponto de ser derramado sobre toda a carne. Estamos vivendo, creio eu, que uma das maiores promessas que os nossos olhos vão poder ver, que é o derramamento do Espírito Santo e a volta de Jesus. Porque Jesus foi elevado às alturas. Eu não me recordo agora o versículo, mas fala que Jesus foi elevado às alturas e os discípulos ficaram olhando. Aí apareceram 2 varões de branco e falou: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, vocês também verão voltar da mesma forma que ele foi. Então, a questão é, se eu realmente estou preparado. Porque se eu parei na primeira porta, cadê a intimidade? Cadê a busca? Cadê vamos falar assim, aquele achego que você tem de um amigo, de você poder chegar, conversar? Porque eu não posso limitar a salvação, somente no batismo, somente aceitar a Jesus, porque seria muito raso. Vocês não concordam comigo? Seria muito raso. E o próprio Jesus falou, o próprio Deus falou, faça tudo como eu lhe ordenar, conforme o modelo do tabernáculo. Então vamos analisando, passo a passo.
peraí, eu não posso ficar parado. Eu preciso buscar. Não é questão de chamado. Não é questão de, vou virar um pregador. Não é questão de, vou virar um missionário. Não, não é. A questão é buscar ao Senhor. A questão é ter intimidade com o Senhor. Não viver só no rasinho. Porque no raso, igual eu tinha falado na abertura da campanha, quem está no raso é pego de arrastão. A gente precisa mergulhar mais e mais na palavra do Senhor. E ali já entendemos que depois que passamos do raso, que é o batismo, e é aceitar a Jesus, precisamos desfrutar dessas outras coisas. Precisamos acessar o Santo do Santo. E não é só no Santo do Santo que devemos parar. Temos que acessar o Santíssimo. Porque, pensa comigo, se não fosse para acessarmos o Santíssimo, Jesus não teria mudado as coisas do lugar. Não teria. Ele não teria pegado o altar de incenso, que era de madeira e ficava na frente do véu, e traria para ele e colocava na frente da própria presença dele. Isso é, eu estou te ouvindo. Isso é, o meu braço não está encolhido. Isso se cumpre aquela palavra que pedi, pedi, dar-se-vos-á. O próprio Cristo está lá te ouvindo, pronto para te abraçar, pronto para te dar uma palavra de conforto, pronto para te corrigir. Peraí, só que tem coisas que cabem a mim, porque eu posso muito bem ficar estagnado na primeira, eu posso muito bem, creio que na segunda não, porque quando você já tem o Espírito Santo, a vontade, a busca, a fome, a sede vem. Mas temos que chamar a atenção nossa mesmo para essa noite de: será que realmente eu estou buscando como deveria buscar? Será que realmente eu passei da primeira porta? Peraí, será que realmente eu tenho o Espírito Santo? Dá para pensarmos isso. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E ela se renovou, o tabernáculo mudou. Então, para quem você está levantando as suas preces? Para quem você está entregando as suas orações? Para quem? Será que de repente você não está focando mais num louvor do que na própria adoração a Deus? Será que de repente você não diminui a atenção, sai do joelho, você tira o seu joelho, ao invés de se dobrar, de se prostrar e orar a Deus, e você de repente foca só num louvor? Tudo bem, o louvor por aquele momento pode até acalmar a sua alma, pode até te refrigerar. Mas quem foi deixado para ser o nosso Consolador foi o Espírito Santo. Ele que foi deixado por nós. Quem é o responsável para nos dar poder é o Espírito Santo. Foi Ele que foi deixado a nós. Depois que Jesus subiu, foi Ele que veio. Então, cadê aquela intimidade? Cadê o segundo passo? Cadê a segunda porta? Onde que ela está? Mas eu sei que às vezes é difícil. Você não sabe porque você já está lá na frente, você passou a segunda porta. Você não sabe como é difícil passar a primeira porta. Peraí. Cristo fala: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você se negar não é fácil. Você tirar aquilo que era lucro para você, você tirar aquilo que de repente te trazia prazer, te trazia felicidade, não é fácil. Só que qual que é a certeza, qual que é a garantia que eu tenho? Por mais que às vezes a minha vida é difícil, por mais que a minha vida eu passo chorando, eu passo orando, qual que é a garantia? É ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não é aqui, não é isso aqui, não é a passagem. A Bíblia vai falar para nós que aqui são as figuras das coisas que acontecem no céu. É o reino espiritual, é o mundo espiritual que coordena aqui. Se você está achando que um passo que você dá aqui é você mesmo que está dando, você está errado. Você está confundindo as coisas. Porque é o mundo espiritual. Porque quando você ora, você não move o mundo terreno primeiro, você move primeiro lá. Porque quando os anjos não ficam na terra assim, cuidando da gente. Mas onde acontece a batalha é nos reinos espirituais. Onde nós enfrentamos as potestades e os inimigos é nos reinos espirituais. Depois que alinha lá, depois que arruma lá, é que as coisas começam a fluir na terra. Só que não podemos deixar as coisas espirituais alinhar lá
e deixar as coisas da terra sendo tudo alinhadinho, tudo perfeito, e acomodar com as coisas daqui. Porque isso é perigoso, isso já aconteceu comigo. A vida está bonita, a vida está fluindo, a vida está gostosa, o bolso está cheio de dinheiro, está abastado, está tudo bem. O que acontece? Eu saio da segunda porta, volto para a primeira, eu mesmo fecho a segunda porta e fico parado ali. Por quê? Para mim tá bom. Porque quando eu vou buscar, acontecem as batalhas, acontecem as guerras. Quando eu vou orar, o que acontece? Pô, não sei para vocês, mas para mim é assim. Geralmente quando é semana de oração aqui, misericórdia, a batalha é tremenda. Os obreiros que estão mais aqui sabem, é difícil. Você fala, meu Deus, parece que estava tudo certo. Que semana foi essa? Mas o que é? É reflexo. Satanás não quer que você descobre o poder que você tem, que é o poder de orar, que é o poder de clamar e de realmente descobrir que não existe mais um véu. É você e Deus, é você e a presença. Não tem nada que te impede. É o pai e o filho. Aqui, ó, todo mundo aqui, ó, que está aqui já teve um pai. E quem já não tem mais o pai, tem um filho. O que acontece? Quando um filho chega e pede alguma coisa pra gente, eu mesmo, meu filho até me privo, fala, meu Deus, tem que tomar cuidado para não mimar esse menino. Porque a vontade, o anseio que tem no nosso coração é de atender aquela necessidade. Até a Bíblia fala que se nós que somos ser humanos somos ruins, damos coisas boas ao nosso filho, quem dirá Deus, que é o nosso pai? Então a questão é, como o buscamos? Acessamos já a primeira porta. A maioria de vocês levantaram as mãos aqui. Já foram batizados, já reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. Só que, não parem não. Comece a buscar mais. Comece a louvar mais, comece a adorar mais. Comece a entender aquilo que Jesus diz. Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Mas é depois de Cristo. Então se é depois de Cristo, ele vai na frente primeiro. Então se ele vai na frente primeiro, é como diz aquele louvor da Cacilândia, da Cassiane. É ele que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Então é ele que vai primeiro, não é eu. Então se eu já tenho um guia, se eu já tenho um modelo, se ele já foi primeiro, tende a ser o meu caminho muito mais fácil. Viver só aquilo que ele já viveu. Só que a questão é, como eu vou buscá-lo? A questão é, se realmente o véu caiu para mim. Ou se tem alguma coisa, se é preguiça, se é má vontade, se é vergonha. O que é que ainda está me impedindo de realmente acessar a presença de Deus? O que é que realmente está me impedindo disso? Coloca isso no seu coração essa noite. Chega na sua casa, comece a fazer algo diferente. Comece a orar diferente. Comece a buscar diferente. Porque o fogo é muito bom. A presença, o derramar de Deus é muito bom. Só que, muitas das vezes, muitas pessoas, por não firmar as raízes e não seguir passo a passo para chegar na presença, quando muitas das vezes sente um pouquinho da presença, fica tudo bem, abandona, vai embora. Comece a se firmar na palavra, a partir de hoje. Saia da primeira porta. Se você já está na segunda, glória a Deus. Busque a entrar na terceira porta, que é aonde não tem mais o véu, aonde o altar de incenso foi renovado, aonde tudo foi mudado, aonde é só você e Deus, aonde o tete a tete, a conversa é direta. Coloca isso na sua cabeça, porque quando você entender que você tem sim a autoridade e você ter a ousadia para se achegar ao trono de Deus, que não tem mais nada ali, você vai ver como a sua vida vai ser mudada. Você vai ver como a sua vida verdadeiramente vai ser enraizada. E como tudo irá fluir. Ah, mas tem tempestade? Tem sim. No mundo a gente vai ter aflição e muita. Mas não desanima. Tem de bom ânimo. Vamos romper em fé. Porque se a vida fosse só difícil, não seria escrito, né? De fé em fé, de glória em glória.
não seria escrito isso. Então essas coisas foram deixadas para nós. Cristo deixou escrito isso para nós e passou tudo primeiro para que nós passássemos depois. E o nosso alvo sempre tem que ser a Cristo, somente a Cristo. Só que isso vem de você, de mim, de cada um de nós. Cabe a você entender hoje e descobrir qual porta você está. E se você vai ficar parado ou se você vai seguir. Pense nisso. Tire esse culto hoje como a sua reflexão. Onde realmente eu estou? Onde realmente eu quero chegar? Se eu quero só as bênçãos de Deus, ou se eu quero realmente a presença de Deus? Se eu quero realmente se achegar a Deus, viver a vontade de Deus, ou só parei por aqui, tá bom? Só dessa forma para mim já está legal. Comece a buscar mais, comece a desfrutar mais, porque os tempos estão chegando ao fim. E se não tivermos alicerçado na presença, se não tivermos no mínimo na segunda porta, desfrutando dos dons do Espírito, tendo a comunhão com Cristo, participando da Santa Ceia, tendo a comunhão com os irmãos, vivendo uma vida reta com Cristo, será que na hora do aperto eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que realmente eu vou conseguir ganhar a coroa da vida? Será? Ou se eu vou ficar estagnado no meio do caminho, tentando arriscar a sorte? Já fui batizado, já reconheci a Jesus. Para mim tá bom. Acho que para mim tá bom. Vou vir, só vou sentar na cadeira? Não. Para mim tá ótimo, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. E daqui eu vou para frente. Mas espera aí, foi para isso que Deus te chamou? Porque se foi para isso que Ele te chamou, então por que Ele trocou as coisas do lugar? Pensa nisso nessa noite. Que esse culto seja um culto de reflexão. Que esse culto seja um culto de alinhamento. Será que realmente eu estou no lugar certo, na porta certa? Será que realmente a minha busca, o meu direcionamento está certo? Será que realmente eu estou acessando a presença? Ou o que eu estou pegando são os requisitos da graça? É o restinho, aquilo que escapa da graça? Será que é isso? Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Mas basta você procurar. Porque isso vem de você, não de mim. Eu não posso forçar ninguém, eu não posso impor a ninguém. Só que quando você começar a orar, quando você começar a buscar, você vai ver que verdadeiramente Deus tem mais e Deus quer mais de cada um de nós. Amém? Espero que essa palavra fique nos vossos corações e vocês entendam realmente que precisamos buscar mais de Deus. Não é só uma porta, não é só um lugar. Não chegamos no alvo ao passar do primeiro utensílio, da primeira porta. E sim, realmente quando acessarmos a presença de Deus. E te garanto que quando você acessar a presença, você vai querer mais. E mais, e mais, e mais. É assim que funciona. Amém? Agradeço a rica oportunidade do Senhor. Espero que vocês levem essas palavras para sua casa. Guardem essas palavras em vossos corações. E sejam instruídos pelo Espírito Santo a pensar qual local eu estou e qual lugar eu ainda devo acessar para realmente chegar na presença de Deus. Amém? A sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra. Glória a Deus. Sem Amado, fim. fica de pé, por favor. Aleluia, eu quero fazer um desafio com você. Esse dia a Karen falou assim, aqui no altar: eu cansei de ficar no raso. Eu quero ir para o lugar mais fundo. O lugar onde você está e aonde você quer chegar, eu acredito que tem a ver com isso, com essa visão. Amém, amados? Onde você quer chegar? Quer continuar no raso? Quer continuar na escassez?
Quer continuar na doença? Quer continuar com os problemas? Aonde você quer estar? Onde você quer chegar? Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhinhos agora, porque é um desafio nesse momento. É um desafio através da oração. Lembre-se, a fé chama a existência as coisas que não são, como que se elas já fossem real na nossa vida. Oh, aleluia, lembre-se disso. A fé chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Então vou te dar esse minutinho para você chamar a existência aí dentro do teu coração. Onde você quer estar? Onde você quer chegar? Está doente? Quer a cura ou quer ficar doente? Está na escassez? Quer chegar na abundância ou não? É clamor das causas impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que o Espírito Santo puder fazer para te orientar a chegar, Ele vai fazer. Então Ele pode tudo. Creia. Creia. Oh, aleluia. Querido Deus, nesse momento eu estou entrando em concordância com cada pessoa aqui, Senhor, que visualizou o seu futuro, que não querem mais pisar em águas rasas, mas querem pisar nas águas mais profundas. E sabemos que para pisarmos, Senhor, em águas mais profundas, essa transição vai exigir algumas renúncias de coisas que são necessárias ser deixadas para trás. Transicionar de um lugar para o outro nem sempre é fácil, mas eu sei que é possível pela fé. Senhor, eu tiro a minha própria vida como experiência, e hoje estou aqui falando com a tua igreja, orando por eles, Senhor, porque tudo para aquele que crê se torna possível. Tudo para aquele que crê, porque está escrito. E o Senhor, papai, não falha com a sua palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a tua palavra não vai passar. Ela vai se cumprir, vírgula por vírgula, ponto por ponto, na vida daquele que crê. E no final, Senhor, ainda vai se cumprir aquilo que tu disseste que vai acontecer no final dos tempos. Mas agora, Senhor, eu peço que essas palavras liberadas pelo Senhor, as tuas promessas liberadas pelo Senhor para nossas vidas, Senhor, comece a alcançar essas pessoas. Oh, que a sua palavra se cumpra, meu Deus, na vida deles. Se eles estão em ti e a tua palavra está neles, o Senhor mesmo vai dizer que podemos orar com fé, pedindo tudo aquilo que é necessário para nós, e o Senhor vai nos conceder. É tudo que for necessário, pedir com fé e alcançaremos, Pai. Senhor, aqui tem pessoas que podem estar passando por problemas financeiros terríveis e gastando o dinheiro na farmácia, gastando dinheiro, Senhor, em coisas que não é pão, ou que não edificam nada, que não agrega valor nenhum na sua vida. Papai querido, olha para essas pessoas agora, que estão vivendo, Senhor, com dores nos ossos, com dores nas suas articulações, com dores no corpo, papai. Meu Deus querido, parece que apanhou e não sabe a razão disso. E eu sei, Senhor, que muitas dessas dores são retaliações, e eu repreendo essas retaliações do inferno na vida dessas pessoas. Eu repreendo agora, Senhor. Oh meu Deus, antes de continuar falando de milagres, orando por milagres, eu quero repreender agora o mau pensamento que o Senhor manda repreender agora, a distração do pensamento agora. Oh, aleluia. Procure trazer seu pensamento para Jesus agora, querido. Não pensa nada lá fora. O Espírito Santo está me falando que o seu pensamento está voando. O Espírito Santo está falando para mim que tem várias pessoas aqui que não estão aqui dentro, estão lá fora com sua mente.
Vem para cá agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, porque a sua vitória está aqui, não está nas suas preocupações, está na fé. Oh, aleluia. Oh, ralabaço de canda ralabaçu e anda ralamassai, meu Deus. Oh, meu Deus. Essa seta do inferno tem que cair por terra. A mente dessa pessoa precisa estar voltada para o altar, para o teu trono, de onde nos venha toda a vitória. Em nome de Jesus, agora, Satanás dos infernos, sai daí agora da mente dessa pessoa. Eu quebro esse dardo agora, eu apago os dardos inflamados que você lançou agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, agora eu começo a repreender essa enfermidade que está nessa pessoa, porque se o diabo estava levando a mente dele ou dela lá fora, é para que ele não receba um milagre, é para que não receba a vitória. Portanto, agora, cão dos infernos, a mente dessa pessoa está liberada para se concentrar naquilo que Deus está entregando aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba teu milagre agora. Agora, receba teu milagre agora, em nome do Senhor Jesus. Na área física, na área emocional, não importa onde for, o milagre que você precisa agora, eu declaro em nome de Jesus. Receba o teu milagre, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Senhor amado, o Senhor me disse certa vez, eu vejo isso acontecendo, que o Senhor traria prosperidade nessa cidade. Senhor, e os teus filhos não podem ficar para trás dessa prosperidade. Senhor, aqueles que abrirem o coração para prosperarem, aqueles que abrirem o coração para crescerem, aqueles que abriram o coração, meu Deus, ó Papai amado, para tomar posse daquilo que é promessa, seja ela financeira, seja ela, meu Deus, abrindo uma empresa, não sei o que está acontecendo na mente e no coração dessa pessoa, eu já começo a ministrar que isso se realizará para a tua glória, e novos contratos para aqueles que já têm empresa aberta chegarão, novas coisas chegarão na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que precisam, meu Deus querido, de uma resposta urgente, porque a vida financeira está apertada, meu Deus, abre a porta agora, em nome de Jesus, e começa a trazer a solução. Traga a solução, meu Deus, em nome de Jesus. Esse negócio está amarrado, precisa ser desamarrado agora. Esse negócio está travado, precisa ser destravado agora. É dinheiro retido na fonte, é dinheiro retido na mão de outras pessoas que não pagam. Agora, Senhor, eu destravo tudo isso em nome do Senhor Jesus e declaro que esse dinheiro que é seu por direito chegará na sua mão em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu declaro aqui agora, as pessoas estão sendo curadas, oh Senhor, na sua alma, no seu intelecto, essas pessoas estão sendo curadas, oh Senhor, nos seus medos, arrancados são os medos agora, a confiança cresce, a fé aumenta, porque o Senhor é Deus de promessa, e o Senhor irá cumprir nas nossas vidas, Senhor, oh, em nome do Senhor Jesus, comece a tomar posse do seu milagre, comece a tomar posse agora do seu milagre. E declara para você mesmo: eu posso todas as coisas em Cristo. Vai, começa a declarar para você mesmo. Começa a declarar os seus sonhos como sendo ele realidade para a tua vida agora. Começa a declarar: eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou ter o sucesso que eu mereço, porque Jesus já me deu sucesso. Começa a dizer para você mesmo, não olhe para você como um derrotado, como um coitado, uma coitada, não. Já olha para o teu sucesso agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui declarando agora a sua vitória. Eu estou aqui declarando a sua cura. Eu estou aqui declarando a sua libertação, para a glória do nome do Senhor. Levanta a sua mão direita para o céu. Diga comigo assim: eu creio na palavra que já foi liberada para a minha vida. Está escrito, se eu creio, eu vejo. Está escrito, se eu não desistir, eu alcanço. Está escrito, Jesus falou, onde eu chegar, Ele me dará vitória, para a glória do nome do Pai, nome do Filho, e para a glória
do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu tomo posse. Amém. Oh glória, se você pode aplaudir e dar glória, aplaude e dá glória. Oh aleluia, aleluia, poder de Deus. E quando a sua mente ficar voada aqui dentro, repreenda, não deixe ela sair. Amém? Traga de volta, porque aqui está a tua vitória. Aqui está a tua vitória. Amém, amados? Glória a Deus. Você vai ter aí quarta-feira para meditar, leia. Eu quero que você faça isso. Eu vou perguntar aqui se Deus me lembre. Pastor, você vai perguntar se alguém leu o livro de Judas? É só um capítulo. Me lembra, leia o livro de Judas, é só um capítulo. E você vai falar assim: meu Deus, está tudo se cumprindo, tudo certinho, do jeitinho que está escrito aqui. Ainda bem, não sou o único, tá, gente? Não sou louco para pensar que nem Elias pensou, não. Que só tinha ficado dele, do profeta, certinho na terra. Deus falou assim: sai para lá, ô orgulhoso. Tem mais 7.000 que eu reservei para mim. Você não está sozinho, não. Amém? Eu sei que eu não sou sozinho nessa cidade. Eu sei que tem mais gente como eu, honesta, pastores, líderes que são honestos. Amém, amados? Leia lá que você vai ver o que está acontecendo no mundo hoje. Tudo profetizado, tudo anunciado antes que chegasse. Mas isso não é para você desanimar na sua fé. É para você olhar e falar assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, amados? Glória a Deus. Você vai embora em paz. Em nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra profética, que a sua vida amanhã terá surpresas boas de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes! Deus abençoe.